Por milênios, a humanidade procurou Atlântida no fundo do oceano. Exploradores vasculharam o Atlântico, mergulharam nas Bahamas e analisaram a costa da Grécia. Todos partiram do mesmo princípio, que a civilização mais avançada da antiguidade foi engolida pelas águas. Mas, e se estivéssemos procurando no lugar errado? E se a água que um dia cercou essa cidade magnífica não tivesse apenas subido, mas sim desaparecido? Bem-vindo ao coração da Mauritânia, um dos lugares mais áridos da Terra. Aqui no meio do deserto do Saara, existe uma cicatriz geológica tão vasta que só pode ser compreendida do espaço. Nós a chamamos de estrutura de Richat, ou mais popularmente, o olho do Saara. Por décadas, nos ensinaram que essa formação de 40 quilômetros de diâmetro é só o resultado de erosão ou de um vulcão que desabou. Mas as evidências estão começando a contar uma história muito diferente. Platão, o filósofo que primeiro descreveu Atlântida há mais de 2.400 anos, deixou pistas tão específicas que parecem coordenadas geográficas. E quando sobrepomos as descrições dele à estrutura de Richat, a coincidência se torna evidência. Hoje, vamos desenterrar os segredos do Saara e descobrir se estamos diante da maior descoberta arqueológica da história. Prepare-se, pois o deserto está prestes a revelar o que a poeira do tempo tentou apagar. Para entender por que o olho do Saara é um candidato tão forte, precisamos voltar às fontes originais. Nos diálogos Timeu e Crítias, Platão detalha a ascensão e queda de um império. Ele descreve a capital de Atlântida com uma precisão cirúrgica. A cidade era composta por anéis concêntricos de terra e água. Eram exatamente 3 anéis de água e 2 de terra, com uma ilha central onde ficavam os templos e o palácio. Platão mencionou que a cidade tinha cerca de 127 estádios de diâmetro. Convertendo para medidas modernas, isso dá uns 23 quilômetros. O olho do Saara, em sua área central, tem medidas assustadoramente próximas a esse número. Além disso, o filósofo afirmou que Atlântida era aberta para o mar ao sul, mas protegida por montanhas ao norte. Ao olharmos para a estrutura de Richat via satélite, o que vemos? Uma abertura clara para o sul e uma cadeia de montanhas que cerca o lado norte. Mas as semelhanças não param na forma. Platão descreveu que as pedras usadas na construção de Atlântida eram de 3 cores: vermelha, preta e branca. Ao analisarmos a geologia da Mauritânia, encontramos exatamente esses tipos de rocha em abundância: arenito avermelhado, rochas vulcânicas pretas e carbonatos brancos. O Saara parece ter fornecido todos os materiais para a descrição de Platão. Mas a pergunta óbvia permanece: como uma cidade cercada de água foi parar no meio do maior deserto do mundo? A nossa percepção do Saara como um deserto eterno é um erro. A ciência moderna provou que o norte da África passa por ciclos drásticos a cada 20.000 anos. Esse fenômeno, conhecido como bomba do Saara, alterna o deserto entre um mar de areia e um paraíso de savanas, rios e lagos gigantescos. Há apenas 11.000 anos, exatamente na época em que Platão diz que Atlântida pereceu, o Saara era verde. Pesquisas de radar da NASA revelaram o leito de rios antigos, agora secos, que cruzavam a Mauritânia. Um desses rios, o sistema de Tamanset, era um dos maiores do mundo e fluía diretamente para o Oceano Atlântico. Se Atlântida estivesse no olho do Saara naquela época, ela estaria conectada a um sistema hidroviário complexo, permitindo que navios navegassem do mar até o centro da estrutura. Além disso, o Saara abriga evidências de uma catástrofe hídrica massiva. O evento conhecido como Dryas Recente, ocorrido há cerca de 12.800 anos, causou uma subida abrupta do nível do mar e inundações globais. Se uma mega inundação atingisse o norte da África, a água teria varrido tudo, deixando para trás os depósitos de sal e sedimentos marinhos que ainda hoje são encontrados ao redor do olho do Saara. Atlântida não teria afundado. O oceano teria passado por cima dela,
e ao recuar, a deixou enterrada sob a lama, que mais tarde virou areia. Geólogos convencionais defendem que o olho do Saara é uma formação puramente natural. A explicação oficial diz que se trata de um domo geológico que sofreu uma intrusão de magma há milhões de anos. Com o tempo, a erosão revelou os anéis de quartzito que vemos hoje. É uma explicação sólida, mas não explica tudo. Por que a erosão criaria anéis tão perfeitamente circulares? Algo extremamente raro na natureza nessa escala. E mais importante, por que existem milhares de artefatos humanos ao redor dessa estrutura? Arqueólogos já encontraram pontas de lança, ferramentas de pedra e evidências de ocupação humana intensa. Se Richat é apenas uma rocha inútil, por que tantas pessoas se aglomeraram ali por tanto tempo? Alguns teóricos sugerem que os atlantes não construíram a estrutura do zero, mas aproveitaram uma formação geológica natural e a adaptaram. Eles teriam cavado os canais entre os anéis de pedra, canalizado a água dos rios e construído sua capital sobre essa base. É o encontro perfeito entre a engenharia humana e a conveniência geológica. Quando Platão diz que os deuses criaram a ilha, ele pode estar se referindo à origem natural da formação que os humanos mais tarde transformaram. Um detalhe importante é como Platão obteve essa informação. Ele afirma que o relato veio de Solon, um estadista grego que viajou para o Egito. Lá, sacerdotes egípcios teriam mostrado a Solon registros gravados em colunas de pedra sobre uma civilização que existiu 9.000 anos antes deles. Isso é fundamental. Os egípcios eram conhecidos por seus registros históricos e sua conexão com o norte da África. Se Atlântida estivesse na Mauritânia, ela estaria na vizinhança geológica do Egito. Faz muito mais sentido que eles tivessem registros de um império vizinho que entrou em colapso do que de uma ilha mística no meio do Atlântico que ninguém nunca mais viu. Além disso, Heródoto, o pai da história, produziu um dos primeiros mapas do mundo conhecido. Em seu mapa, na região onde hoje fica a Mauritânia, ele coloca o nome de um povo, os Atlantes. Ele também descreve uma montanha imensa chamada Monte Atlas. A linhagem do conhecimento grego aponta diretamente para o noroeste da África. O olho do Saara é o único lugar no mundo que satisfaz os critérios geográficos, cronológicos e mitológicos da história de Platão. Você deve estar se perguntando, se as evidências são tão fortes, por que a arqueologia tradicional não declarou o olho do Saara como Atlântida? A resposta está na inércia acadêmica. Aceitar que Atlântida foi real na África exigiria reescrever todos os livros de história. Significa admitir que existiu uma cultura avançada muito antes da Suméria ou do Egito. Além disso, a Mauritânia é um país de difícil acesso. Escavações em larga escala no olho do Saara nunca foram realizadas. O que temos são imagens de satélite e algumas visitas de campos superficiais. Para encontrar as fundações da cidade de Platão, seria necessário cavar sob metros de areia e sedimentos de 10.000 anos. Até que uma expedição equipada com radares de penetração de solo seja enviada para Richat, Atlântida continuará sendo um fantasma de areia. Mas à medida que a tecnologia avança, fica cada vez mais difícil ignorar que a descrição de Platão não foi um sonho, mas um mapa. E esse mapa nos leva diretamente para o olho do maior deserto da Terra. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o mistério apenas começou. O olho do Saara permanece lá, encarando o espaço, como um lembrete de que a Terra guarda segredos não só sob a água, mas também sob o sol escaldante. Atlântida pode não ser uma lenda de marinheiros, mas a história de um império que não previu que seu paraíso era temporário. Se o ciclo do Saara Verde voltar, talvez em alguns milênios, a água corra novamente por aqueles anéis de pedra, e os futuros habitantes da Terra encontrarão as ruínas de uma era que nós apenas começamos a vislumbrar. A natureza tem uma forma de apagar seus passos, mas ela sempre deixa uma impressão digital. E Richat é, sem dúvida, a impressão digital mais intrigante do nosso passado.
E você? Acredita que os anéis de Richat são apenas obra da natureza, ou que Platão estava descrevendo exatamente o que Solon viu nos registros egípcios? Você acha que a ciência oficial está escondendo algo sobre o passado da África? Deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua teoria. Se você gostou desta exploração pelo deserto, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de arqueologia e mistérios. Inscreva-se para não perder o nosso próximo vídeo, onde vamos sair do calor da África e mergulhar em um mistério das profundezas do espaço. O sinal, Uau! E o que ele realmente significa para a nossa busca por inteligência extraterrestre. Fique atento. Questione o que te ensinaram e, acima de tudo, nunca pare de olhar para o horizonte. Até o próximo mistério.